Fala galera do Pobre Show, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Momento Fundos Imobiliários, aonde a gente fala absolutamente tudo o que você precisa saber para tomar boas decisões em relação a fundos imobiliários, para você colocar na sua carteira, para você iniciar os seus investimentos, porque lembrando que com R$100 você já consegue comprar cota de fundos imobiliários. Então, nessa aula nós vamos abordar as vantagens e desvantagens e uma comparação entre fundos imobiliários e investimentos em imóveis físicos. O porquê que o fundo imobiliário acaba sendo uma alternativa mais interessante, e aí depende do perfil. Mas a gente vai avançar e a gente vai entender mais sobre isso. Primeiro, investir em fundos imobiliários. A gente já falou como que funciona, mas é um coletivo, né? Um condomínio de pessoas que se reúnem para juntar um dinheiro e investir em imóveis. Então, o administrador pega esse dinheiro e ele vai comprar ali imóveis e vai, de acordo com as cotas, distribuindo o aluguel, e aí a cota pode se valorizar ao longo do tempo. E aí você consegue diversificar bem o portfólio. Já investir em imóvel físico te dá um maior controle, porque você compra um imóvel e você é o dono do imóvel. Você pode fazer o que quiser com ele. Você pode alugar, pode não alugar. Você pode escolher o valor que você quer que alugue e por aí vai. Porém, ele pode gerar renda extra, o que é importante também, assim como o fundo imobiliário, e tem um potencial de valorização ao longo do tempo se você escolher um bom imóvel, uma boa localização. Mas, para diversificação é ruim porque são valores altos que você tem que aportar, mas a gente vai falar mais sobre isso. Quando a gente fala de fundo imobiliário, ele também investe em imóveis, só que várias pessoas se juntam para comprar esse tipo de imóvel. E aí você não precisa arcar com todo o custo. Quando você compra um imóvel, tem uma infiltração nesse imóvel que você vai ter que reparar. Quando está em fundo imobiliário, não. Você não precisa pagar sobre isso. Ou seja, aliás, você vai pagar de acordo com o valor da sua cota. O fundo imobiliário vai pegar o dinheiro do patrimônio, utilizar ali para arrumar essa infiltração que seja e pronto. Você vê como o risco diminui bastante porque os custos são compartilhados. Já no imóvel físico, não. Você tem que pagar ali o total. E aí, dependendo da bucha, né, que às vezes pode ser grande, você vai despender um valor enorme para reparar algo. Quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Vamos lá. Rendimento superior. Em média, o fundo imobiliário ele vai te dar ali 0,70, 0,80, 0,90 de aluguel mensal. Isso não acontece com o imóvel. O imóvel de R$1 milhão, dificilmente ele vai te dar R$8 mil de aluguel, e sem contar que é um rendimento líquido que tem aqui no fundo imobiliário. Se a gente descontar o imposto, a gente vai ter um valor muito baixo de aluguel de um imóvel físico. Logo, o rendimento do fundo imobiliário é muito superior. Retorno potencializado com juros compostos, vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que pode acontecer. Inclusive aqui, nessa pós, você recebe essa planilha aqui. Mas vamos lá. Inclusive nessa pós aqui, você recebe essa planilha com um material complementar. Imagina que você investe ali R$500 logo de início, o aluguel você ganha ali 0,80 ao mês, uma valorização mensal de 0,10% para compensar um pouco a inflação. A gente está falando aí de 1,2, 1,3 ao ano, ou seja, não é muito. E vamos supor que você consiga investir R$1.500 todo mês. Olha o poder dos juros compostos. Você vai ter ali em 5 anos 120 mil, que vai te gerar um aluguel de quase R$1.000, 10 anos 326 mil, 30 anos 4 milhões de reais investindo esse valor mensal. É claro que o poder de compra vai ser menor, mesmo assim você tem um poder dos juros compostos a seu favor. Já se você comprou um imóvel físico, você não consegue ficar reinvestindo o aluguel. Lembra que eu falei? Você vai pegar e reinvestir para anexar um banheiro agora no imóvel e comprar um aluguel mais caro? Você não consegue. Então o fundo imobiliário te dá esse potencial de você reinvestir e ter os juros compostos a seu favor. A acessibilidade, você tem fundos com cotas de R$10, de R$100, isso dá diversificação, porque com R$1.000 você pode comprar cotas de 5, 6 fundos diferentes, coisa que você não conseguiria com imóvel físico. Tem liquidez. Imagina um imóvel, você precisa vender esse imóvel rápido, você vai ter que descontar ele. No seguinte sentido, o imóvel vale 1 milhão, se quiser vender rápido, você vai colocar 800 mil para vender rápido, senão você vai ter que ficar esperando, fazer as visitas ali para conseguir vender pelo preço justo.
Já no fundo imobiliário, você coloca a venda, em 2 dias úteis está na conta. Custo de despesas, como eu já falei, é compartilhado, então você consegue reduzir bastante e ficar menos exposto a um custo como, por exemplo, infiltração, que eu dei como exemplo. Gestão profissional, você não precisa ficar procurando imóvel, cuidar dos inquilinos, porque tem no fundo imobiliário um gestor olhando isso para você. Qualidade dos inquilinos, quando eu tenho um imóvel, vai ser uma pessoa física que ela pode perder um emprego, que pode acontecer diversas coisas. Já dentro do fundo imobiliário, eu vou alugar para grandes empresas que para deixar de pagar, elas têm que sofrer muito. Então, vou ter empresas bastante consolidadas, lucrando milhões, bilhões de reais, que vão sofrer menos do que eu alugar o meu imóvel para uma pessoa física. E vantagem tributária, como eu já falei, o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda nos aluguéis, enquanto o imóvel físico, o aluguel, pode chegar a 27,5%. Desvantagem dos fundos imobiliários, porque tem desvantagem também, falta de controle sobre os imóveis. Você não pode escolher qual imóvel vai comprar ou não. Você vai entregar o dinheiro para o fundo, de acordo com o que o gestor quiser, ele vai escolher ali os imóveis. Mas é claro que dentro do relatório gerencial você consegue acompanhar. Caso ele compre algum que você não goste, você vai lá, vende o seu fundo imobiliário e você compra outro ali que te satisfaça os imóveis. Possibilidade de variação do preço de cotas. Então, olha só, pode cair o valor da cota? Claro que pode, ao longo do tempo. Principalmente se a gente tiver um cenário ruim para a economia, os juros disparando, porque se os juros estão altos, as pessoas vão procurar menos fundo imobiliário por conta do risco. Então, pode variar muito a cota e você ter perda. No imóvel físico, você tem perda também, só que você não acompanha. No imóvel físico, você fala, meu imóvel vale R$1 milhão e fica lá, até você querer vender. Não tem uma marcação a mercado diário, ou seja, você não sabe diariamente quanto aquilo está valendo de fato. Em fundo imobiliário não, você sabe na hora, porque se você precisar vender, você vai vender por aquele preço ou comprar por aquele preço, que é uma oportunidade também. Em momento que o juros está muito alto, o preço cai e aí pode ser uma boa oportunidade de entrada também. Dependência do desempenho do mercado, como eu já falei, os juros podem subir e isso impactar muito, principalmente os fundos de tijolo. Já num cenário de juros alto, favorece também o fundo de papel. Então, o fundo de papel que paga ali juros, como eu falei, o CRI vai remunerar CDI mais 2. Se o CDI está alto, ele vai ganhar essa parte mais 2. Então, pode dar um rendimento melhor. Nota que se você criar uma carteira boa, você fica menos exposto ao mercado. Investimentos em imóveis físicos. Como eu já falei, você investe em imóvel direto, aí você pode locar ele e obter uma renda extra. Porém, como eu já falei, é muito mais difícil você diversificar este imóvel. Qual que é a vantagem? Eu estou na frente aqui, então eu vou sumir e vai ficar um slide falante. Os investimentos em imóveis, eles oferecem uma série de vantagens, incluindo controle total sobre o imóvel, possibilidade de valorização, principalmente no longo prazo, e geram renda passiva por meio de aluguéis. Ou seja, que o principal aqui é você poder escolher o seu imóvel, coisa que você não consegue num fundo imobiliário. Então, se você for bom escolher imóvel, você conhece bem a região, você pode ter uma vantagem competitiva importante. Desvantagem do imóvel físico, eu já falei, alto investimento inicial, você tem que ter um valor alto para poder investir nessa classe de ativo. Responsabilidade pelos custos de manutenção, então pode ter um reparo que pode sair muito caro, impostos, um monte de coisa que você não teria em fundo imobiliário. E a dificuldade de liquidez. Pô, você precisa vender o imóvel rápido, você está ferrado se você tiver um imóvel físico. Agora, no fundo imobiliário é muito rápido e simples. Se você precisar urgentemente do dinheiro, imóvel físico é ruim. E qual é o melhor? Depende. Tem o perfil do investidor, qual que é a tolerância ao risco de cada um, qual que é o horizonte de tempo, qual que é o valor do patrimônio. Então, alguém que tem 100 milhões de investimentos, provavelmente ele vai ter vários imóveis físicos. Até porque, dependendo do valor, o mercado de fundo imobiliário não vai comportar. Se ele precisar vender 15 milhões num dia de um único fundo imobiliário, ele vai mexer com todo o mercado. Então, ele vai ter que ter mais imóveis físicos ou talvez operar em ações, ter outros tipos de ativos além de fundos imobiliários. Por isso que eu falei, depende do perfil. Agora, para quem tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil para investir, provavelmente ele vai para fundos imobiliários. Quais são os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo? Lembrando que, apesar do fundo imobiliário ter liquidez em D mais 2, ou seja, você vende em 2 dias úteis está na sua conta, mesmo assim,
ele é um investimento focado no longo prazo. Porque a ideia é que você compre cada vez mais cotas para receber um aluguel maior lá na frente. Não é um tipo de investimento que você vai ficar comprando e vendendo igual um maluco, até porque tem menos liquidez que ações. O foco é compra, e isso vai te gerar um aluguel para o longo prazo. E depende, como eu já falei, a capacidade financeira do investidor. Se ele tiver muito dinheiro, pode fazer sentido imóvel físico para ele. Se ele tiver menos dinheiro, fundo imobiliário já é uma baita porta de entrada para diversificar num bom investimento. Certo? Com isso, a gente finaliza mais uma aula. Espero que você esteja gostando aqui do curso, aprendendo mais sobre principalmente a parte teórica agora de fundos de investimentos imobiliários. A gente vai avançar, hein? Então se prepara, como eu falei, ainda estamos aquecendo os motores. Te vejo na próxima aula.